Olá, aluno, aluna, tudo bem? E aí, chegamos no encerramento da nossa segunda unidade, né? Então, eu espero que você tenha conseguido dar conta, compreendido todos os conteúdos que a gente trouxe. Passamos aí pelos descontos, né? Pelas antecipações de títulos, tanto de baixo porte quanto de alto porte. Entramos nas partes das nossas taxas equivalentes, taxa efetiva e taxa nominal. E fechamos a nossa unidade falando da parte de negociação. É muita coisa, né? Então, muitos detalhes. E eu espero que você tenha anotado todas as dicas que eu trouxe no decorrer das nossas aulas, relembrando alguns conceitos, alguns detalhes que são tão necessários e essenciais para que você consiga resolver os problemas com bastante tranquilidade, né? Que você fique ligado em algumas dicas com relação a período, unidade de tempo, taxas percentuais, taxas unitárias. Então, tem muita coisa que é importante e pertinente na nossa disciplina. E agora, no nosso encerramento da unidade, a gente vem para frisar, para fazer você refletir, dar mais uma atenção sobre pontos que são importantes, retomar algumas fórmulas, né? Você que está fazendo o teu formulário, você que está fazendo o resumão, né, do nosso conteúdo, lembra que eu falei da importância de você fazer o seu resumão, fazer o seu formulário, porque a cada aula a gente tem uma fórmula nova. Então, aqui no nosso encerramento, a gente vem retomá-las, né, para que você possa ainda ficar mais craque nelas. Então, agora, vamos lá dar uma retomada naquilo que a gente viu lá no comecinho da nossa unidade, falando então do nosso desconto racional, que foi o primeiro conteúdo visto na nossa unidade 2. Então, a gente tem, quando nós estamos falando de título de baixo porte, né, não tem incidência de IOF, nós temos a fórmula para fazer o cálculo desconto, quando você vai fazer a antecipação de um título. Quando você pede, tem algum problema que só pede o valor do desconto, você vai pegar o valor nominal daquele título, multiplicar pela nossa taxa nominal, né, que é taxa de juros simples ao dia, multiplicado por N, que é a quantidade de dias que vai ser antecipado aquele título, tá? Esse é só o valor do desconto. Se você quer calcular o valor que vai ser resgatado, né, o valor resgatado vai ser igual ao valor nominal vezes 1, menos a taxa nominal vezes, nesse caso específico, a quantidade de dias que vai ser antecipado. Uma ressalva aqui que primeiro faz a multiplicação para depois a subtração, regrinha de matemática básica, tá? Isso não pode ser esquecido. Essas duas fórmulas, então, é quando nós estamos falando de título de baixo porte, não tem incidência de IOF. Diferente dessa aqui, que é quando tem um problema, tem um exercício que além da taxa nominal, ele acrescenta a incidência do IOF. Então, você já sabe que é um título de alto porte, independente do valor, tá? Pode ser, às vezes, que você tem um título bem maior e ele é de baixo porte, porque ele não tem o IOF. Então, tem o IOF, a gente já subentende que é de alto porte. E se tiver um problema com alto porte, a gente utiliza essa fórmula que aparece, então, o nosso IOF, onde eu tenho que o valor resgatado é igual ao valor nominal, vezes 1, menos D, que é a minha taxa nominal, que precisa estar ao dia, mais o IOF, que também precisa estar ao dia, vezes N, então, que é a quantidade de dias que nós vamos antecipar aquele título, tá? Então, essas são as duas fórmulas que nós fazemos uso quando estamos trabalhando aí com antecipação de títulos. Além disso, nós vimos também taxa efetiva e taxa nominal, só reforçando. A taxa equivalente é diferente da taxa nominal, que é diferente da taxa efetiva. Taxa equivalente a gente utiliza para qualquer operação financeira, que é quando eu tenho uma unidade de tempo na minha taxa, que às vezes está diferente do meu período. Por exemplo, se eu estou lá trabalhando com uma taxa ao mês e o meu período está ao dia, nós precisamos deixar as taxas equivalentes. Se é juros simples, a gente só multiplica ou divide. Se é juros compostos, a gente tem uma fórmula específica para taxa equivalente de juro composto. Independente do que você está fazendo, se é antecipação de título, se é série, se é cálculo de juros, se é cálculo de montante, se é cálculo de parcelamento, negociação, não importa o tipo de situação que você esteja resolvendo. O período da taxa precisa ser igual ao período da operação, as unidades de tempo. Se está o mês, todo mundo tem que estar o mês. Se está o dia, todo mundo tem que estar o dia. Isso é taxa equivalente. Na taxa efetiva e taxa nominal, elas encaminham junto com os regimes de capitalização. Se eu estou falando no regime de capitalização de juros simples,
taxa nominal. Juros compostos, taxa efetiva. Ai, professora, mas não falou qual é o regime de capitalização. Então, segue o baile. Só vai relacionar taxa efetiva a composta ou taxa nominal a simples se aparecer o termo composto ou juros simples, tá? Então, a gente também pode transitar. Às vezes, a gente precisa sair de uma taxa efetiva para uma taxa nominal ou de uma taxa nominal para a efetiva, porque ela não está batendo com o seu respectivo regime de capitalização, ok? Então, vem para o quadro comigo, porque a gente vai falar um pouquinho da taxa efetiva. Vamos imaginar que você esteja num regime de juro composto e a taxa é nominal. Então, eu preciso sair da nominal para a efetiva. Então, a gente faz uso dessa fórmula. Taxa efetiva é igual a taxa nominal, tá? Dividido por N, que é o período daquela taxa, ela precisa estar ao dia, mais 1 elevado a F, que é o período da minha taxa efetiva, que também precisa estar ao dia, menos 1. Então, eu estou numa taxa nominal, preciso ir para a efetiva. Eu uso essa fórmula. Agora, eu posso estar numa efetiva e ir para nominal. Então, eu posso ter lá o juro composto. Perdão, eu estou em juros simples e tenho lá uma taxa efetiva. Então, eu estou no juro simples e estou numa efetiva. Eu preciso sair da efetiva e vir para nominal. Então, eu tenho que taxa nominal é igual a minha taxa efetiva, mais 1 elevado a 1 dividido por F, que é o período da minha taxa efetiva ao dia, menos 1 vezes N, que é a quantidade de dias da minha taxa nominal. Professora, tem como você fazer um exemplo? Nas aulas anteriores que a gente viu na nossa unidade, tem exemplos resolvidos, né? Situações, problemas. Então, aqui no nosso encerramento, o objetivo é frisar, trazer uns momentos para que você possa reforçar e fixar ainda mais essas fórmulas e esses conceitos que a gente viu na nossa unidade, tá? Continuando, nós também vimos a parte de negociação. Então, lembrando que o capital, tanto daquilo que está sendo anunciado como o valor proposto, é igual, não muda o valor à vista é o mesmo. O que muda são as propostas, as condições. Então, eu posso ter um item anunciado no juro simples e um proposto, uma contraproposta também no juro simples. Daí a gente utiliza fórmula de juros simples para ambos. Posso ter também negociação de juros compostos. Tanto o que está sendo anunciado quanto o que está sendo proposto, ambos para os juros compostos. Então, a gente usa séries de juros compostos. E nós podemos ter também uma mescla, né? Trabalhar com juros simples e composto, ou vice-versa. Então, a gente pode brincar com a parte das nossas negociações, utilizando aí todos os nossos regimes de capitalização, tá? Para a gente fechar um pouquinho mais, eu organizei as fórmulas que a gente acabou vendo aí no decorrer, algumas fórmulas que são necessárias e importantes para que a gente pudesse, então, reforçar e refletir mais sobre elas, que são tão importantes no decorrer aí da nossa disciplina. Então, eu trouxe para você aí, né, as nossas fórmulas de quando nós estamos falando da antecipação de títulos, os nossos descontos, né? Também tem a fórmula da taxa efetiva com taxa nominal, como que nós podemos trabalhar. É um conjunto de conteúdos que complementam. Então, você pode observar que a nossa disciplina de matemática financeira, ela vem avançando ao longo das unidades. A gente passou lá pelos regimes de capitalização na unidade 1, chegamos na unidade 2, trazendo a parte de antecipação de títulos, taxas equivalentes, né, taxa efetiva e nominal, e entramos na parte de negociação. E sempre buscando algum conteúdo que a gente viu lá atrás. Então, é muito importante que você estude, que você organize os conteúdos, que você monte, faça um resumão com as fórmulas. Eu gostava bastante de estudar quando eu precisava aprender alguma coisa, colar post-it, colar folha na onde você tem uma visualização maior. Porque como são muitas fórmulas, às vezes a gente se perde. Uma coisa é eu trabalhar aqui desconto bancário e você vai e faz uma atividade de desconto bancário. Uma coisa é fazer juros simples, você vai e faz uma atividade de juros simples. Mas às vezes você vai fazer uma atividade, vai fazer uma avaliação, as nossas questões estão todas misturadas. E aí você precisa saber qual é a fórmula que você vai trabalhar. Então, se você organizá-las de uma forma bem bacana, bem didática, eu tenho certeza que isso vai contribuir e vai ajudar bastante. Tá bom? Então, chegamos no finalzinho da nossa unidade 2 com mais um monte de coisa legal, né? Fechamos lá com chave de ouro trabalhando a parte de negociação. Não pode esquecer mais a diferença das nossas taxas, né? Equivalente, taxa nominal, taxa efetiva.
também por que a gente faz a antecipação dos nossos títulos e como que nós podemos fazer uso das nossas fórmulas, tá ok? Um grande abraço e a gente se vê na próxima unidade. Até mais!